quando o povo recebia a palavra naquele tempo, eles chegavam a chorar. Em Neemias capítulo 8, quando Neemias começou a ler a palavra num púlpito de madeira, eles estavam em celebração pelo término do muro de Jerusalém. Eles começaram a chorar. Uns choravam, outros se alegravam. Mas eles choravam de quebrantamento por estarem ouvindo a palavra. É diferente. Porque foi pago um altíssimo preço para nós falarmos aqui da palavra. Foi preço de cruz, a cruz de Cristo. Por isso que você pode ouvir hoje. Se ele não tivesse pago esse preço, se ele tivesse desistido lá no Getsemane, você não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Nós já teríamos sido destruídos, provavelmente, pela ira do adversário. Essa que é a verdade. Mas ele foi até o fim, por causa do amor que foi dito aqui. O amor de Deus te alcançou. O amor de Deus te salvou. O infinito amor do Pai, que sofreu ali no momento em que ele teve que virar as costas para o Filho por causa dos nossos pecados. Isso pode te trazer aqui hoje, amém? Glória a Deus. Então feche os teus olhos, deixa eu orar mais uma vez por você. Na realidade, estar aqui, louvar como eu disse, mas que a palavra venha poderosa no seu coração, você se renda a ela, que a primeira coisa é você se render a ela, que você se renda a ela, que você realmente apanhe a palavra, abrace, você é da fé, e ela vai fazer uma grande obra na sua vida, eu declaro pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero te falar de uma das maiores chaves do Evangelho, que vai te levar a grandes conquistas, que é a obediência. Quantas vezes será que você ouviu falar a respeito de obediência na sua caminhada de fé? Talvez a maneira como você vai ouvir hoje possa te surpreender, mas vai te edificar se você a querer. Amém? Amém. Não está pulando? Glória a Deus. É o seguinte, um dos momentos importantes na sua vida é quando você recebe a palavra, principalmente a palavra profética. E quando você recebe a palavra profética, ela vem com um peso de responsabilidade. Mas por que a palavra traz peso de responsabilidade? No sentido de que você vai precisar gerar o cumprimento daquela palavra que você está recebendo. Em primeiro lugar, quando você acata, quantas pessoas que já receberam palavras maravilhosas, que eram, de fato, provenientes do trono de Deus, da profundidade da revelação de Deus, e muitas destas pessoas, elas não fizeram caso. Elas descreram. Elas desprezaram. Foram indiferentes. E o que aconteceu naquele momento, em que ela foi, a partir do pensamento dela, vou te provar isso que eu estou falando, elas desobedeceram à fé. Sabe lá o que é isso? Se lembra que eu comecei falando que o preço para você estar aqui ouvindo foi o preço da cruz de Cristo. Mediante isso que você foi conduzido a Ele. Que você um dia você creu, você se quebrantou lá. E ali começou a tua caminhada de fé. Você recebeu o Espírito Santo quando você pediu, quando você quis, diz que o Pai dá. Ele dá, todos aqueles que lhe pedem, Ele dá. Está na palavra isso. E você começou a receber a própria presença de Deus em você. Então algo novo começou a acontecer, mas de repente você veio um dia no culto e desprezou aquilo que você estava ouvindo. E ali, naquele momento, você foi desobediente à fé que você mesmo recebeu o dia que você creu em Jesus. Romanos, capítulo... Por isso que eu falei para você que eu vou provar isso. Isso é importante. Para que você realmente cresça, seja edificado e seja abençoado.
Amém? Você veio aqui para ser abençoado também. Você veio louvar, você entregou sua oferta. E ofertar a Deus significa ser abençoado. Romanos 16, 26. Porque tudo começa aqui no teu pensamento. E diz que Deus sonda os pensamentos e as intenções, para você começar a receber segundo aquilo que está no teu pensamento. Porque a graça é profunda. A lei era tido como pedra, solo de pedra, coração de pedra. Isso era a lei, isso era o estigma da lei. Mas quando veio a graça, o coração foi quebrado e foi trocado o espírito. Foi trocado o teu coração, como já dizia a palavra, te porei um novo espírito. Amém? Amém. Olha o que diz aqui, Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora, e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Uau! Quando você recebe a palavra de bom grado, você está obedecendo à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Uau! Eu disse muitas vezes que a palavra, ela é essencialmente profética, em vários sentidos. A palavra está dizendo tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Ele fará na sua vida. Ele tem ótimos planos para você, futuro brilhante. É o que diz, a esperança da glória. Quando você recebe, a tua esperança vai aumentando sobre a glória que virá. A glória que lhe está reservada, que é a revelação do último tempo, que fala a palavra lá em 1 5. A revelação está guardada para se manifestar no último tempo. A salvação que está ali dito, que está reservada para se manifestar no último tempo. Que salvação? Do teu próprio corpo combalido, que vai ser glorificado. Essa é a salvação que vai se manifestar no último tempo. Amém, amados? Que Paulo fala em Romanos, a glória que está sendo reservada. A glória que virá. Aleluia. Então vai crendo aí na palavra. Por isso que diz aqui, isso está ligado a 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o que ele está dizendo, a obediência da fé. Olha o que diz. Você marcou que eu estou falando sobre obediência? Em quantas pessoas eu já vi recebendo palavras tão fortes e contundentes e saíram daqui como se nada tivesse acontecido. Daqui ou de lá, onde a gente estava, onde vamos estar. Amém? Quantas pessoas deixaram de ganhar, de lucrar, eu digo espiritualmente falando, em todos os sentidos. E quantas pessoas foram abençoadas, beneficiadas, e viram a palavra se cumprir nas suas vidas. Tem testemunho aqui domingo, amém? Vai ter testemunho aqui domingo para você ver, para você entender. Uma das pessoas que vai testemunhar, ela recebeu, eu nem me lembrava disso, eu não me lembro de muitas coisas, mesmo. Mas a pessoa que recebe, ela vai se lembrar, certo? Ainda mais quando se cumpre a palavra de Deus. Eu falei num culto na casa da mãe dele, que eu fui alguns anos atrás. Eu declarei a palavra para ele, eu não sabia o que ia acontecer depois. E eu disse 3 palavras proféticas, pelo Espírito Santo, evidentemente. As 3 se cumpriram. Não foi no mesmo momento, não foi no dia seguinte, não foi nem no ano seguinte, mas elas se cumpriram. Arrisca, com precisão. E ela me falou no domingo, que eles dormiram em casa, no sábado para o domingo, melhor dizendo, e ele falou sobre isso. Eu nem sabia, eu nem me lembrava. Ele falou, se lembra? Você me falou na casa da minha mãe, quando teve um culto lá, familiar. Por isso eu te digo, receba de bom grado a palavra de Deus. Você não tem nada a perder. Muito pelo contrário, você tem tudo a ganhar. E olha o que diz aqui, queridos. Eu quero te abençoar cada dia.
Eu vou dizer uma das falhas de muitos cristãos. Uma falha, um erro crasso de muitos cristãos que eu quero mencionar aqui para você, onde muitas vezes nós falhamos, ou muitos de nós falhamos. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevamos cativo todo pensamento que está dizendo, a obediência de Cristo. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo começa nos teus pensamentos. Tudo começa nas tuas intenções. Tudo começa da forma como você recebe a palavra. Amados, aí está um ponto importante. Quando ela começa a duvidar, para o inimigo cegar o entendimento é um pulinho. Porque ela vai sair lá fora já com dúvida sobre a palavra que recebeu. Mas não é bem assim. Não é isso, ou não é tudo isso, ou não é desse jeito. Ele vai com esse pensamento lá para fora, e a primeira palavra que ela vai receber, muitas vezes é do próprio Satanás, usando uma pessoa que é um vaso fraco. E aí, o pouco que talvez ela tinha na sua mente, vai ser derrubado. Vai desmoronar. Porque ela já saiu com dúvida. Aí vem alguém, o diabo já sabe, já está lá na espreita. Pode ser que até ela comente com alguém que veio com ela. Mas aquilo lá, esse pastor aí está doido. Não é nada disso. Aí o diabo pega aquilo rapidinho. Porque Jesus falou, os corvos vêm e roubam a semente. Satanás vem e rouba a palavra. Tchum! Ele se aproveita naquele momento. Ou, como eu falei, alguém vai falar alguma coisa lá quando chegar em casa, ou estiver andando na rua, alguém vai falar, olha, tá vendo? É isso mesmo. E pronto. Aí, para o diabo cegar, é um pulinho. Puf! E ela vai ficar a semana inteira cega. Depois vem no domingo, recebe uma palavra, traz alguma alegria no coração, mas ainda com dúvida. Amados, não duvide. Porque aquele que duvida é como a onda do mar levada de um lado para o outro. Não pense tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Está lá, Tiago capítulo 1. Amém, queridos? Amém. Olha aqui, creia, começar no teu pensamento. Porque a tua mente é a área de trabalho, tanto de Deus como do inimigo. Porque nós não estamos vivendo na lei, nós estamos vivendo na graça. E é profunda. Começa no pensamento. Se tiver, olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Olha o que é a graça, amados. Tem muitas pessoas que assassinam outras no coração. Essa é a graça. Como são também abençoadas a partir dos seus pensamentos. Aleluia! Deixa eu te falar algumas coisas do Antigo Testamento. Não é que eu vou me lastrear no Antigo Testamento, mas eu quero te dizer e transportar isso para o Novo. Que aconteceu, por exemplo, com Josué. O livro de Josué, capítulo 11, versículos 15 e 16. Amém, amados? Está tudo bem aí? Amém. Então comece a ser abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Deus põe líderes sobre vocês. Amém? Deus põe líderes. Porque Deus não vai descer aqui na terra pessoalmente. Ele deu ministérios, ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou dons aos homens. Para que vocês se submetam. Amém, amados? Como ordenaram o Senhor a Moisés, seu servo, Josué 11, 15, 16. Assim Moisés ordenou a Josué. Põe lá, porque tem pessoas que não trouxeram a Bíblia. Hoje eu não vou dar bronca, porque eu estou bonzinho. No dia que eu não estou bonzinho, eu peço para entregar as Bíblias. E isso também é ser bonzinho. Que pastor que faz isso? Vai lá, diácono e tal, pega aquele monte de Bíblia que esqueceram e distribui para aqueles que não trouxeram. Eu não sou bondoso?
Não estou usando de benevolência. Amém? Ah, mas você vai expor as pessoas. Não. Fica tranquilo. Como ordenar o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. Está entendendo aqui o negócio? Moisés era o líder de Josué. Ok? E assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda a terra, a região montanhosa de todo o Negueb, toda a terra de Gósen, as planícies de Arabá, e a região montanhosa de Israel e as suas planícies. Ele foi conquistando, porque ele estava em plena obediência. Espera. Deus disse para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7, tão somente, olha, tão somente quer dizer, ele não está pedindo muita coisa, tão somente, esforça-te, e tem de bom ânimo, e cuida para fazer tudo como Moisés te disse. Amém? Tudo. Porque você conquistará. Para que você vença. Como é que está escrito lá? Mas tudo bem. É isso que eu estou falando. Cuide para fazer tudo quanto Moisés te disse. Segundo a lei que ele fala ali, segundo as regras que Moisés, os mandamentos que Moisés tinha dito a Josué, não estou falando a lei toda, não era isso que Deus queria dizer. Mas Moisés deu muitas instruções a Josué, que foram ordenanças para Josué, enquanto ele andou com Moisés. Ele não saía lá de perto de Moisés, ele estava na tenda com Moisés, no monte com Moisés. Ele estava sempre com Moisés. Então ele pegou aquela unção e ele obedeceu. Porque ele estava ali naquele momento, ele estava como desconsolado, porque Moisés tinha partido. E ele ficou ali aflito, desconsolado, ele ficou até com medo. O medo começou a pegar nele, por isso que ele disse, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, olha, não temas. E faça conforme Moisés te disse lá. Você vai ser bem sucedido em tudo quanto fizeres, amém? Eu declaro que vocês vão ser bem sucedidos em tudo quanto vocês. E obediência dá fé. Glória a Deus. Como foi com Jesus? Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, peraí, eu ainda vou em outro lugar no Antigo, mas eu quero te dizer isso. Ele aprendeu a obediência por meio de tudo que sofreu. Como homem. Ele nunca tinha sido homem aqui na terra. Nunca tinha sido carne. Mas Cristo se tornou carne num corpo. Estava num corpo. E ele aprendeu a obedecer como homem. Ele aprendeu a obediência por meio de tudo que sofreu. Não é tremendo esse negócio? Às vezes nós sofremos para obedecer, mas vai gerar coisas tremendas. Eu vou te dizer já uma das coisas nas quais alguns de nós falhamos. E agimos como um velho homem. Isso é triste. Às vezes eu encontro exemplos, muitas vezes eu encontro, todos os dias eu vejo exemplos de cristãos que estão sofrendo por causa disso. Sabe o que é? Eu vou dizer já. Pessoas que te perseguem, te amaldiçoam muitas vezes. Lógico, somente os que te perseguem. E estão falando horrores de você. São palavras, sementes malignas. E estão lançando sobre a tua vida. Muitos por aí, lançam também sementes malignas contra semente maligna. O que vai gerar na vida dele? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 14. Põe lá em Romanos 12, 14. Escute isso. E eu ouvi isso hoje. Eu ouvi isso hoje, acho que o Isaías estava comigo. Eu ouvi isso hoje. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Porque é evidente que as pessoas que estão te perseguindo estão lançando palavras de difamação, estão lançando palavras malditas, palavras malignas sobre a tua vida.
Aí muitas pessoas lançam de volta palavras malignas, se iram, se enraivecem e falam, ah, mas aquele fulano é isso, aquele fulano é aquilo, aquele fulano é aquilo outro. Errado! O que você vai colher? Se você está lançando maligno sobre maligno, você vai colher maligno. Essa é a lei da graça, amados. Não tem jeito, isso Deus não vai mudar nunca. Nunca, absolutamente nunca. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Está falando ao contrário, justamente, abençoe a pessoa. Você está recebendo palavras malignas, lance palavras benignas sobre essa pessoa. Eu quero abençoar o fulano de tal. Eu quero dizer que esse fulano vai ser liberto, vai ser transformado. Deus vai fazer uma tremenda obra na vida dele. Aleluia. Diga isso. Em primeiro lugar, você vai agradar a Deus. Porque o próprio Deus quer que você diga isso. Amado, isso é um fato. Como eu vejo pessoas lançando palavras malignas de volta. Não é assim que se faz. Por isso que tem promessa que está atrasando na vida de muita gente. Porque em vez dela estar gerando a palavra profética, muito pelo contrário, ela está deixando de gerar e aquilo muitas vezes cai no vazio e não se cumpre nunca. Por causa dessa postura. Muita gente tem essa postura. Amados, a graça, vou dizer de novo, é muito profunda. Não era que nem antes, lá na lei, olho por olho, dente por dente. Ame só aquele que está do seu ladinho, mas amaldiçoe o seu inimigo. Não é isso? Era isso. Mas nós estamos em outro status, outra condição. Nós somos do céu. Não somos mais daqui. A terra não faz mais parte de nós, o mundo não faz mais parte de nós. Nós andamos na contramão, queridos. Não adianta eu te dizer que você precisa estar em Cristo. O que eu preciso te dizer é algumas coisas muito concernentes a Cristo está em você. E você está em Cristo. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiseres, vos será feito. Amém? E essa é uma das coisas. Olha o que diz aqui, lá no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 12, no versículo 21. Porque quando você dá o troco na mesma moeda, você não está vencendo o mal. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não fica assustado. Eu quero que você seja abençoado, que você mude essa postura e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, mano. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus da glória, poderoso na batalha. Porque quando a tua atitude é essa, Deus vai te dar estratégia em tudo. Você vai estar dizendo para Deus, eu quero andar em ti, Senhor, eu quero esperar em ti, não em mim mesmo, não na minha condição desgraçada de velho homem, de velha natureza. Essa condição é desgraçada, ela já foi para a cruz. Por isso eu quero andar em ti, na tua presença, eu quero te obedecer. Amém? Isso é obedecer, isso é cumprir a obediência. Romanos 5,19 diz assim, pelo pecado de um homem, ou melhor, não é assim que está dito, pela desobediência de um homem, muitos pecaram. Quando você chegar lá, não vai dar bronca em Adão, você também pecou, tá? Vai chegar lá o Adão, ó, você fez passar por tudo isso? Não. Estava no plano de Deus. Glória a Deus. Ele enviar Jesus, ele enviar Cristo aqui nessa terra. Aleluia. Amém, amados. Louvado seja. Vamos ali, vamos dar uma passadinha em Juízes capítulo 7. Mas antes, em Josué mesmo, capítulo 23, versículo 14. Sejam abençoados os pastores aqui.
de Itapevi, pastor Leandro e pastora Vivi. Amém? Ainda chegou a tempo de ouvir algumas coisas boas. Josué 23, 14, foi isso que eu disse? Amém. Ok. Não, mas vamos para Josué. Eu falei, então vamos antes em Josué. Depois nós vamos em Juízes. Não tem problema. Está tudo certo. Josué 23, 14. Ela foi em Juízes? Tá vendo? Ela está atenta, hein? Você que não está. Ok. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra, vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Amado, a palavra de Deus é infalível na sua vida. Vai depender de você. Vai depender de você depois que você a recebe. Aleluia. Ela fica na condicional porque, primeira coisa, a fé. Obediência à fé. Você poderá até sofrer algumas coisas por causa da palavra que você recebeu. É assim que o inimigo vai fazer vai fazer algumas coisas para que você desista dela. Saiba que ela é o ouro lá de cima. Amém? Amém. São os pensamentos de Deus ao teu respeito. Ele quer o melhor para você. Ele deu o melhor. Tudo se cumpriu em Cristo lá na cruz. Por isso que ele disse, está consumado, tudo está cumprido. Aleluia. Todas as guerras foram vencidas ali. Todas. Porque ali o inimigo foi vencido. Ele foi julgado, condenado. E Jesus se tornou cabeça de todo o principado e potestade. Por causa da vitória da cruz, porque diz, ele expôs ao desprezo público principados e potestades, triunfando deles na cruz. Quem vence o outro se torna a cabeça dele. Amém ou não? Amém. Se você invade uma nação, o exército que invade uma nação, e toma aquela nação, toma aquele território, aquele que tomou se tornou cabeça do que estava lá dentro. Amém? É lógico, por isso que diz que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E no mesmo contexto, que é Colossenses capítulo 2, vai falar sobre isso, que ele expôs ao desprezo público, principados e potestades, triunfando deles na cruz. O teu Redentor vive. O teu Redentor é o vencedor. E você está nele, com ele. Oh, aleluia! Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amado, o Senhor é contigo. E a obra de Deus, como eu já disse, na tua vida é infalível. Agora sim, vamos em Juízes capítulo 7. Eu vou te dizer uma de Filemão daqui a pouco. Glória a Deus. Eu amo a palavra, amados. Juízes capítulo 7, primeira coisa. Por que eu vou trazer para os nossos dias isso? Pelo seguinte, tem muitas coisas que você julga autossuficiente para fazer. Eu estou te dizendo até com relação às coisas de Deus. Não, eu posso, eu faço, Deus está demorando pelas atitudes. Não é que você diz isso, mas as atitudes vão mostrar que você está pensando isso. Em ir na frente. E agir dentro da sua razão. Dentro daquilo que você acha que é. Tá, eu vou fazer isso, vou fazer assim, assado, e às vezes nem o Espírito Santo que está em você fica sabendo. Eu vou dizer uma coisa, todas as vezes, todas as vezes, que eu pedi ao Espírito Santo para mostrar, para revelar, para abrir uma determinada porta, para dar direção a respeito de muitas coisas, nunca ele falhou comigo. Nunca. Isso é certeiro. Tudo que você pede segundo a vontade dele,
1 João 5,14, se não me engano, tudo que você pede segundo a vontade dele, já é vosso, diz. Já é vosso. Quando eu começo a orar, depois de louvar, depois de dar graça, depois de agradecer, e falar muitas coisas a Deus, quem Ele é, eu começo a fazer petições segundo o reino, para depois fazer pela minha casa. Mas é tudo segundo o reino de Deus. É direto com o reino de Deus. Senhor, salva aquele homem, salva. E vou primeiro em nações, eu vou falando, Brasil, os governantes, porque tem relação com o reino. Paulo diz para nós orarmos pelos nossos governantes, para que a nossa vida possa ser tranquila. Interessante isso. Então, faça a sua oração dessa maneira. Vai colocando tudo que é relacionado ao reino. Porque são coisas que Deus quer que você ore por elas. Porque tem relação direta com o reino. Aí depois você pode orar, sim, pelas suas coisas, pela sua família. Que você vai ver o efeito disso, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Gideão, ele queria ir do jeito dele. Deus falou, você vai ter vitória, você mesmo. Gideão estava morrendo de medo dos midianitas. Vou dizer o tamanho do exército deles, que estava lá forrando a terra para destruir Israel, para arrasar com Israel, roubar toda a colheita e destruir a colheita. Além deles roubarem a colheita, eles destruíam a colheita. Acabavam com a terra, contaminavam a terra, era terrível aqueles midianitas. E eles estavam junto com os amalequitas, diz aqui. Midianitas e amalequitas. Se ajuntaram os dois exércitos para partir contra Israel. E o anjo do Senhor vai lá e fala com Josué, fala com Gideão, estou confundindo Josué com Gideão. Fala para Gideão. Ele estava com medo. Ele estava moendo trigo no lagar, que é lugar de vinho, que é lugar de uva. Porque é um lugar mais escondido, ele estava morrendo de medo. E o anjo falou, olha, vai você, Deus vai te dar vitória contra os medianos. Vai, homem valente. Pode falar para ele, homem valente. Estava amedrontado. Mas eu sou menor da minha casa, eu não, acho que você errou de endereço, anjo. Você está em endereço errado, não é bem aqui, olha no teu GPS direito aí. Ou no Google Maps. Ou lá no Waze, olha no Waze aí direito, porque você está no endereço errado, não sou eu não, é você mesmo, homem muito valente, vai nessa tua força. Ele pediu tanto sinal para Deus, que não sei como o anjo ainda ficou esperando ele fazer o sacrifício, ficou esperando, espera aí, então se você é mesmo, eu vou lá fazer um sacrifício, você espera aí, espera. Ele foi lá, escolheu o cordeiro, limpar o cordeiro, matar o cordeiro, cozer o cordeiro. O anjo ficou esperando. Não é interessante isso? Assim é Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Quantos que Deus tem esperado a decisão da pessoa crer? Quantos que Deus tem esperado? Deus é longânimo. Mas, amados, até quando Ele vai ser longânimo? Depende muito de você. Ele já te deu. A solução está na cruz, já foi dada a solução. E no poder da sua ressurreição, a solução já está aí nas tuas mãos. Amém? Mas aí ele queria ir com 32 mil homens. Mesmo assim era pouco diante daqueles dois exércitos. Estavam como gafanhotos, vai dizer aqui na frente. Mesmo assim, vou reunir todo o exército, porque tem muita gente aí, tem muito soldado, inimigo aí. E Deus falou para ele, você pensa o quê, cara? Versículo 3, agora pregou aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, ficaram 10 mil, então ele estava com 32 mil. E aí foram lá para o lago, a gente sabe da história, aquele que abaixaram como cão para lamber a água, separa esses, foram separados ainda dos 12 mil que ficaram, ou melhor, dos 22 mil que ficaram, sobraram só 300. E Deus falou antes, para você não dizer que você que foi vitorioso. Não é você não. Porque vai ser no meu poder. Aleluia.
Quando ele começou a obedecer, veio a estratégia. Ele foi obedecendo dali para frente. Ele entendeu que ele tinha que obedecer a palavra de Deus, que ele estava falando. Quando ele começou a obedecer, aí no versículo 9 diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com o teu moço por arraial. Arraial de quem? Do inimigo. Gideão, vai, olha o que Deus faz. Vai ao arraial do inimigo, que eu vou te mostrar um negócio lá. Você vai ver. Versículo 12. Os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale. Estavam no vale. Tinha uma multidão incontável. Como gafanhotos em multidão, está escrito aqui, eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando ao seu sonho, ao seu companheiro, o inimigo. Ele chegou no arraial do inimigo, ele ficou na espreita, foi como um espião lá para ver. Contando seu sonho, seu companheiro dizia: eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro, discernindo o sonho, né? Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele aos medianitas e todo este arraial. Olha o que Deus fez, pensa um pouco. Deus falou: eu vou dar um sonho para o inimigo. E aquele inimigo vai dizer para o seu companheiro. E o seu companheiro vai discernir o sonho, vai interpretar o sonho que ele teve. Isso é Gideão. Deus já deu vitória para Gideão. Como que no 300 anos? Mas foi o sonho. Só para que Gideão cresce no negócio. Uau! Respondeu o seu companheiro, tá bom. No versículo 15, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Aleluia! Eu fui lá, eu comprovei isso. Amados, Deus dá sinais muitas vezes para você. E muitas vezes nós ainda não cremos. Deus usa várias maneiras para te falar, para te confirmar as coisas. Às vezes um sinal no céu, às vezes alguém que vem e te fala alguma coisa. Assim, sem mais nem menos, alguém vem e te entrega uma palavra. E essa pessoa que está te entregando a palavra, muitas vezes nem sabe por que está te entregando aquela palavra. Mas Deus usando aquela pessoa para te confirmar aquilo que Ele está te falando. É assim que Deus faz, como Ele fez aqui. E aí, quando Gideão adorou, ele estava crendo, a atitude dele mostrou a Deus que estava crendo mesmo. Falou: olha, Deus entregou mesmo o negócio nas nossas mãos. Aí que Deus deu a estratégia. Muitas vezes, fala, Deus vai me dar uma estratégia, mas às vezes a pessoa não está crendo, não está adorando, às vezes ela não oferta, não dizima, ela está mais para lá do que para cá, e pensa que Deus vai fazer. É a tua atitude de fé. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, versículo 16, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas. Foi a estratégia. Porque quando os medianitas e os amalequitas viram aquilo, pensaram que era um imenso exército. Vem aí o exército, se juntaram com outros, vem aí, vamos embora. Amém? Estratégia de Deus. Mas depois que ele creu. Amém, amados? Amém. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Deus é demais. Olha o que Paulo falou para Filemão. Uau! Filemão está depois de Tiago. Não, depois de Tiago não. Está antes de Hebreus. Oh, Senhor. É um livro antes de Hebreus, que é uma página, ou seja, é um capítulo. Amém? No versículo 21. Olha o que é o sumo da obediência de um discípulo de Paulo.
Filemão era um discípulo de Paulo. Amém, queridos? Escrevo-te, Paulo dizendo para ele, confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ele confiava tanto na obediência de Filemão que ele disse isso. Farás ainda mais. Eu conheço teu perfil, conheço teu caráter. Amados, como a gente sofre às vezes para alguém te obedecer. É impressionante hoje como é que está o negócio. Está mais para lá do que para cá mesmo. Tem muita gente totalmente longe do evangelho verdadeiro. Fazendo o seu próprio reinozinho, o seu próprio estilo de evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. E muita gente está sofrendo por causa disso. Amém, queridos? Por isso eu quero que a partir de hoje tua vida tome um outro sentido nessa questão de obediência e você seja muito abençoado por isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenhais o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Olha, tem o mesmo sentimento que ele, tá? Ah, mas isso é difícil. Ele está falando. Se fosse difícil, ele não falaria. Se fosse uma coisa impossível, Paulo não falaria. Para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ó. Por que o mesmo sentimento? Você tem Cristo, não tem em você? Mas você não é Deus, tá bom? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, você tem imagem e semelhança. Amém? Como é que é lá? Como é que eu costumo dizer? Você é cópia, duplicata em espécie de Deus. Amém? Que está em você, por meio de Cristo. Mas você não é Deus. Entendeu? Mas você é imagem e semelhança no teu espírito. Porque Cristo está em você e você nele. Amém, amados? Então está aí o grande handicap, a grande conquista tua. Aquilo que você tem é maior do que aquele que está no mundo. É isso que lhe dá vitória, porque mediante isso você é uma pessoa que vai obedecer à fé. Eu presumo isso, então. Que você vai crer naquilo que você está recebendo. E que você vai cumprir todo o modelo de obediência da palavra, da graça de Deus, que Paulo diz lá. Quando cumprirdes a vossa obediência, eu punirei a desobediência. O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso ao povo de Coríntios, que está lá em 2 Coríntios 10, 6. Que é o seguinte, tinha muitos desobedientes lá, no meio deles. Então ele está falando, quando vocês que estão ouvindo a palavra, cumprirem a obediência, nós vamos punir a desobediência. Porque eles não podiam punir a desobediência enquanto eles que estavam lá na igreja, que o apóstolo Paulo ministrava e que ele tinha estabelecido lá em Corinto. Então, aqueles que estavam ouvindo, quando passassem a obedecer a palavra que ele estava dizendo, aí ele ia ter autoridade para punir a desobediência dos outros. Amém, irmãos? Amém. Eu não posso punir a desobediência se vocês não forem obedientes. Entenderam, né? É lógico. Senão você é imparcial. É isso que ele estava dizendo. Amém, amados? É tremendo a palavra de Deus. É tremendo, ela não tem volta, ou melhor, ela volta a Deus com frutos. Ela fará tudo o que lhe apraz. E ela vem com tanta potência que divide alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. A palavra vai ver os pensamentos, os teus pensamentos, é o que diz lá. Ela vai discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E a partir daí que isso vai redundar em glória, em bênção, em unção na sua vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você quer vitória? Eu quero, estou aqui para ser mais que um vencedor.
Glória a Deus. Por isso que Paulo disse, eu sei viver em qualquer situação. Porque a partir do momento em que ele de fato nasceu de novo, que ele começou a deixar tudo para trás, começou a lançar no lixo toda aquela cultura que ele tinha, toda aquela eloquência como um legalista que ele tinha, toda a erudição que ele tinha, tudo aquilo que ele sabia, todo o intelectualismo dele, ele disse que ele colocou fora, ele reputou como lixo para conhecer cada vez mais a Cristo. Conforme ele ia jogando fora aquilo que ele não prestava, ele ia conhecendo a Cristo. Ia pondo no lugar o conhecimento da glória de Deus. E aí ele avançava, amados. Para o homem fazer como ele fez, é porque ele se converteu mesmo. Ele tem mudado daquela maneira, porque ele era assassino. Ele era assassino de cristãos. Ele mesmo disse isso. Eu concordei com a morte de muitos, eu mesmo persegui para matar a muitos. E esse homem, tendo se convertido, ele mesmo falava, eu sou muito menor do que os outros, porque eu fui perseguidor da igreja. Eu fui um criminoso. Ele se converteu. Como é que Deus pega um homem desse? Mas isso que eu penso muitas vezes, como é que o homem pega um homem daquele, do jeito que ele era, e o transforma no Paulo cheio do conhecimento da glória de Deus, cheio de revelação. Aleluia. É tremendo isso. E Deus quer fazer cada um de nós como labaredas de fogo, o poder dele. Como ministro, cada um é um ministro. Cada um de vocês é sacerdote, a palavra fala, que nós somos nação sacerdotal. Cada um de vocês pode chegar na presença de Deus. Antes era só um que chegava. Era o sumo sacerdote que chegava lá uma vez por ano. Uma vez por ano para interceder pela nação toda. Hoje, cada um de nós podemos interceder pela nossa nação, pelo nosso vizinho, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Cada um de nós podemos interceder, gente. Sabe o que é isso? Isso não passa pela cabeça de um judeu que não se converteu ainda. Não passa pela cabeça que você entra na presença de Deus. Não passa isso, eles nem chamam Deus de Deus. Elohim, ou Yahvé, eles não chamam Deus de pai, como nós chamamos, paizinho, jamais passa pela cabeça deles. Isso para eles é um sacrilégio, eles não falam o nome de Deus. E o que Jesus fala lá em João capítulo 13, que ele veio revelar o nome de Deus. Aleluia. É pai, é mais ainda sublime, é paizinho. Abba, Pai, Pai do meu Senhor Jesus, é o mesmo Pai que me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aleluia. Esse é o nosso Pai. Jamais um judeu, principalmente ortodoxo, vai pensar um negócio desse. Amados, olha que status você é. Amém? Glória a Deus. Então você é mais que um vencedor por meio daquele que te amou. Aleluia. O dia de amanhã na sua vida vai ser glorioso. Aleluia. Você vai poder já se levantar exaltando o nome desse Deus. Dizendo para ele, Senhor, eu quero obedecer à fé. Senhor, me perdoa se eu fui muitas vezes desobediente. Como era antes, filhos da desobediência. Fala em Efésios 2:2, Paulo fala lá, antes éramos filhos da desobediência, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as potestades do ar, filhos da ira. Olha o que Deus fez na sua vida, portanto você não tem como você voltar para lá, não tem como você agir como você agia lá. Me xingou, vou xingar também. Amados, joga isso fora, em nome de Jesus. Lança a semente benigna em cima da maligna, que você vai ver o que vai resultar na sua vida. Aleluia! Nós somos de outra estirpe. Nós somos do céu. Nós subimos e viemos para lá, para cá.
de volta para manifestarmos o conhecimento da glória de Deus, para espelharmos Cristo na vida de muitos que estão precisando, sermos a revelação de Deus na terra, porque a criação aguarda na expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. As aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Dê um aplauso a Jesus por isso. Amém, querido? Ei, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Se você levantar amanhã, abençoe o seu vizinho, que pode ter xingado ontem. Quando alguém te fechar lá na rua, estiver lá dirigindo, alguém te dá uma fechada, abençoa ele, eu te abençoo. Eu declaro libertação sobre a tua vida. Eu declaro paz na sua vida, paz na sua casa, paz no seu trabalho. E se você não se converteu ainda, mediante a palavra que eu estou lançando sobre ti, de libertação, de bênção, você vai se converter e vai ser um adorador, aleluia. Declare isso, amado. Como é difícil para muitas pessoas perdoar. E nós estamos vivendo hoje em dias assim terríveis. Muitos crentes não perdoando. Não perdoando. Imagina o estado que Jesus estava. Foi o homem que mais padeceu na história da humanidade. Ah, pastor, teve gente que padeceu muito mais, lá na Coreia do Norte, lá não sei aonde, blá, blá, blá. Ele estava carregando todos os nossos pecados, sem a presença do Pai. Como é que faz isso? Todo esfacelado daquele jeito. Uma terrível coroa de espinho cravada na sua cabeça. Com o rosto deformado. As barbas arrancadas com as mãos. Isso os filmes não mostram. Mas eu creio que ainda vão fazer um filme como foi realmente. Ferido de uma forma, ele estava irreconhecível. E levando os nossos pecados ali naquele corpo ferido. Pensa bem nisso. Pai, perdoa-lhes. O pai não estava lá, mas depois recebeu, lógico. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Como ele pode dizer isso ainda? Como ele pode salvar o ladrão que estava do lado dele? Que reconheceu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como ele pode dizer tudo isso? Se mal ele conseguia respirar do jeito que ele estava. Ele ainda bradou. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Por isso que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe dando nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, nos céus, na terra e debaixo da terra. Lá abraçou o nome dele acima de todos os nomes. Aleluia. Xarabassuri canta la mala. Amém. Eu quero fazer um apelo rapidinho. Tem alguém aqui que tem dificuldade em perdoar? Tem pessoas aqui que estão feridas porque falaram várias coisas a seu respeito, você não consegue perdoar e não consegue lançar palavras benignas sobre as malignas que você recebeu. Tem alguém aqui assim? Aleluia. Se tem alguém, levanta a sua mão, vem aqui. Não perca tempo para que você seja plenamente abençoado hoje. E a sua vida seja um exemplo e um referencial na terra. Tem alguém que precisa ter esse conserto diante do Deus vivo. Entenda uma coisa, você está se colocando diante de Deus, isso. Não é diante de mim, mas diante de Deus. Amém, querido? Como é que é o seu nome mesmo?
Letícia, isso. Agora eu te prometo que eu não vou esquecer mais. Amém? Glória a Deus. Vem um pouquinho aqui. Tem mais alguém? Quem veio domingo aqui viu a obra que Deus fez aqui naquele domingo, de manhã, principalmente. Quantas pessoas se quebrantaram. Pessoas que foram curadas. Amém. E Deus está curando vocês. Amém, amados? Em nome de Jesus, abra as mãos assim. Você vai perdoar essas pessoas hoje. Não importa o que elas tenham feito. Importa que Deus quer salvá-las também. Se não foram salvas, Deus também quer salvá-las. O amor de Deus é incondicional. Lógico, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer libertar as pessoas, com certeza. Assim como tem te alcançado. Assim como Ele te ama, Ele ama também. Essas pessoas. Amém? Independente do que elas fizeram. Isso precisa ser relegado a segundo plano. E Deus vai trazer uma cura profunda na sua vida, na sua vida. Amém? Qual o seu nome? Cláudia. Amém, Letícia? Então, diga aqui comigo, eu perdoo. Diga o nome. Vai começar a sentir o amor de Deus como nunca. Porque Ele é um Pai de amor. Então, diga o nome. Eu sabia que tinha. Eu perdoo pelo abandono. Eu perdoo pelo amor. Pela falta de paternidade. E se eu passar pelo vale, acharei conforto. E quer fazer uma obra miraculosa na sua vida, uma transformação profunda. Eu quero te dizer profeticamente hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te usar no ministério de cura interior. Creia, creia. A glória do Senhor vai começar a te envolver. O Senhor vai te libertar completamente. E tudo que estava retido ao teu respeito da parte de Deus, como Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação, vai começar a ser liberado sobre ti em nome de Jesus. Você vai começar a sentir a alegria da própria salvação, do renovo do Senhor, porque Ele é renovo. Ser curado. Aleluia. Deixa eu fazer uma mão. Desse cativeiro que estava sobre ti agora. Em nome de Jesus. Xerebalabrasurica. Xerebalabahai. Deixa ela sentar aqui. Espírito Santo.
O Senhor começa e o Senhor conclui, porque o Senhor não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, unja a tua filha, Pai. Senhor Deus amado. Ela vai ser testemunho no meio dos familiares. Ela vai ser referência, Pai, para muitas mulheres. Eu declaro em nome de Jesus. Lama Suricanto, o Senhor vai restaurar a tua área familiar. Xarabá. O teu testemunho vai tocar em muitos corações. Xarabá. Aleluia. Eu quero te dar um abraço de pai, amém? Talvez teu pai nunca tenha te abraçado. Te abraço, te abençoo. Que você sinta um abraço do pai celestial. Você tinha dificuldades de amar o pai de Jesus, que é teu pai. Mas ele esperou nos braços com certeza. daquele que Ele está agradando. Amém, amado? Dê um aplauso a Jesus. Amém, filho? Glória a Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que tu és e que me guarda e guarda em teus braços eu descanso. 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 Em teus braços recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Você não sabe a cura que Deus está operando aqui. Até onde vai a palavra dele. Tem alguém enfermo aqui, doente, com dor? De novo, Graça? Vem aqui. Isso, querida, vem aqui. Aleluia. Amém, amados? Eu saí do carro. Ou é só dor no corpo? Ser renovado em nome de Jesus. Eu repreendo todo esse mal que vem contra ela. Amém? Deixa acalmar os ânimos. Que o Senhor a liberte profundamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falava, vem cá. Direito, perna direita, aqui esquerda. Amanhã eu vou fazer uma operação. Ok. Ok, vamos orar. Amém? Jesus é poderoso para salvar, para libertar, para curar. Mesmo ontem, hoje, eternamente será. Eu declaro agora a restauração e renovo sobre o teu nervo ciático. Em nome de Jesus, põe sua mão aqui. No nervo ciático. Espírito de paz. Nervo ciático em nome de Jesus. Eu repreendo as objetos e essa inflamação retire-te inflamação agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, todo em nome de Jesus agora. Eu repreendo todo câncer de pele. Não tenha receio de dizer o nome. Eu repreendo todo esse câncer de pele. Aí, câncer de pele, não é o teu lugar. Eu te desautorizo. Em nome de Jesus. Só para vocês entenderem, queridos. Por exemplo, quando Jesus foi orar pela sogra de Pedro, diz que a febre a deixou. Como uma pessoa. A febre a deixou. Tá? Assim que oramos. Por isso que eu repreendo, às vezes, a enfermidade. Eu digo o nome para se retirar. Porque o reino espiritual é assim. Amém? Por isso que não faltem dia 6, Ana, que vai ter continuidade conhecendo o reino espiritual. Ser liberto agora desse mal. E Espírito Santo de poder e da ressurreição. Agora renova, Senhor da glória, toda a pele. Todo esse lado da pele, põe em sua mão. Toda esta parte do rosto dela. Traga o renovo, a unção do Espírito Santo. Senhor, renova toda essa pele, essa área da pele que foi atingida. No nome de Jesus. Coloca uma nova pele. Agora, Jesus. Agora.
venha a pele nova, a pele nova, Espírito Santo da criação, da ressurreição, Senhor Santo agora, pele nova, pele nova, pele nova, em nome de Jesus, a renovação plena dessa parte, e eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Jesus, aleluia. Estava com dor? Aqui? Põe a sua mão. Procurador. Não estou sentindo. Não estou sentindo. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Obrigado. Obrigada, Senhor, pela minha cura, pela minha pele nova, A restauração do meu nervo ciático. pela restauração do meu nervo ciático. Em nome. Amém, amados? Deus é bom, hein? Glória a Jesus. Quero declarar uma palavra para os pastores. Deus já preparou uma viagem para vocês. De férias, de renovo, de descanso. Também como se fosse uma segunda lua de mel. Pode receber. Você quer saber quando mais Deus fala conosco? Estamos fora como estamos fora do nosso trabalho, do nosso habitat, do nosso meio. Ali Deus muitas vezes nos retira para falar conosco. Deus vai falar muito com vocês. Todas as vezes que eu saio de férias, bem entendido. Vocês não me dão férias? Deus fala, dá sonhos. É impressionante. Porque ali você está com a cabeça mais tranquila para Deus falar. Você está mais sensível, você vai ouvir melhor a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus vai te dar uma estratégia no sentido de um negócio que vai vir nas suas mãos. Não é nada mirabolante. Amém, Pedro? Não é nada mirabolante, é coisa de Deus. Ele vai dar nas tuas mãos. Vai ser uma coisa nova aí no mercado, que já acontece, mas ele vai te dar uma medida nova, um caminho novo, um veio novo desse negócio. Receba nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém? Realmente está havendo uma libertação na família, viu? Não, a Ercília. Eu estou vendo uma restauração plena na sua família. Volta a fazer os cultos. O Cristiano está aí? Eu vou puxar a orelha dele. Volta a fazer o move lá. Porque agora chegou o tempo. Tudo tem um tempo de Deus, agora eu estou vendo o tempo de Deus. Amém? Na semana que vem, você vai ter uma grande experiência com Deus. Amém? Hã? Escuta, por isso que Deus está falando. Amém? Às vezes Deus manda apontar para uma pessoa e você nem sabe o que vai falar. Mas quando se aponta, Deus fala. Isso é fé, né? Porque é tudo por fé. Então te prepara. A tua vida já está vendo mudança, né? Está vendo algo novo. Deus vai te dar uma vitória profissional. Amém? E está vendo algo assim que vai alegrar o seu coração, o teu sentimento. Amém? Receba em nome de Jesus. Né, Maria? Continua aguardando no Senhor. Deus tem se agradado agora da tua maneira de se comportar, porque agora está esperando no Senhor mesmo. Antes era mais a tua convicção do que a de Deus na sua vida. Então, por isso que houve uma espera mais longa. Mas agora Deus vai fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Receba uma prosperidade nova. Abra as mãos. Aí, amado.
tua hora está chegando. Glória a Deus. Continua vindo, continua ouvindo, porque esse unção está crescendo, esse poder está crescendo na sua vida. Lamaço, você vai ver que realmente Deus é fiel. Você vai ver que esse tempo de aperto, você vai até esquecer dele. Porque agora Deus está alargando o caminho. Não está estreitando, está alargando. Nós passamos por tribulações para sermos aprovados. Amém? Então receba a aprovação de Deus. Agora, na sua casa, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Lama suricanta. Deus vai te dar um método novo de trabalho. Começou a abrir a revelação aqui. É só você começar a dar que abre. Porque a fé aumenta. Deus vai te dar uma metodologia nova. Que vai mudar o curso. Vai mudar as idas e vindas. Vai mudar a forma de acontecer, a forma de vender. Lama suricanta. Porque aqueles que estão no Senhor, aqueles que são do Senhor, Ele dá o sono. Dar o sono significa dar o renovo, paz. Amém? O Senhor está vindo com muito renovo. Você não vai mais precisar se esgotar. E nem aqueles que estão com você também se esgotarem. Vai ser a coisa mais suave. Porque Deus, como eu já disse, eu vou repetir, está mudando o método. Ele vai falar claro com você, vai te dar o sonho. E você vai se alegrar, porque, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Olha a maneira, muitos vão querer copiar, mas você vai ser o pioneiro. Amém? Mas dê um aplauso a Jesus, glória a Deus. Deus está fechando uma porta, mas a outra já está aberta. E a melhor. Amém? Aleluia. Mas vá com afinco, continua com afinco, com alegria. Glória a Deus. Não fique assim desanimado, não. Eu vou trabalhar com alegria, eu vou. Porque a outra porta já está aberta. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Jesus. Amém. Recados, 10:10. Agora a vigília, dia 28, vai vir o pastor Marcos, da comunidade evangélica de Barueri. Diz que foi uma bênção o último vigília, né? Eu não estava aqui, mas eu ouvi muito bem dela. Amém? Pastor Ronaldo, ele é agora o encarregado das vigílias. Vai estar aqui, o pastor Pedrinho vai estar aqui também. Ele descarregou um monte de palavras na última vez. Tremendo, né? Foi na veia, não é, Gero? Não foi na veia? Como costuma dizer, né? Na veia. Não é na veia, na veia. Foi tremendo. Falou tudo ali. Glória a Deus, hein? Então, sexta-feira, a partir das 10h30. Glória a Deus. Ok. O que mais? Domingo, a ceia. Traga um convidado. Amém. Vai ter café aí, domingo? Não, é no segundo, né? Okay. Domingo é testemunho. Ah, não é ceia esse domingo, não, titia. Para. Eu já até falei de um testemunho aqui, que vai ser dado. Amém, irmão? Fica de pé. Profetize. As duas. Profetize quando chega na sua casa. Porque às vezes você até desacredita quando vê algumas situações. Parece que esmorece. Não, é assim mesmo. Mas lança semente benigna sobre tudo que disserem. Deus está falando isso para vocês. Amém? Sobre tudo que disserem, vocês abençoam. Você declara, meu marido é um homem de Deus. Meu marido vai ser totalmente mudado, transformado, próspero, cheio do Espírito Santo. Amém? É isso, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja intenso sobre a tua vida até a volta iminente do nosso amado Senhor Jesus. Amém.